Bom dia, irmãos. Nós vamos estudar hoje, na Escola Dominical, a lição de número 10. Lição de número 10. Essa lição fala surpresas da maravilhosa graça. Nós vamos estar abrindo nossas Bíblias. Não vamos ler todos os textos, mas vamos ler um texto aqui para nós iniciarmos. É Gênesis, no capítulo 25. Gênesis 25, do 19 até o 26. Esse texto vai falar dos descendentes de Isaque. Vamos fazer essa leitura responsiva, irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Vamos orar, pedindo a Deus mais uma vez a sua orientação. Pai Santo, Pai amado, rendemos-te graças por mais essa oportunidade e que o Senhor esteja, Deus, falando mais uma vez conosco no estudo da Tua Palavra, dá-nos entendimento, esse estudo, ó Deus, que é tão oportuno para as nossas vidas, que fala sobre a Tua graça maravilhosa. Pedimos, ó Deus, que venha falar no nosso coração, nos fortalecendo, nos dando entendimento, nos preparando a cada dia mais e mais para fazer a Tua santa e bendita vontade. Abençoe ricamente a cada um dos irmãos que estão aqui, presencialmente. Abençoe a cada família representada. Abençoe também aqueles que estão nos seus lares, participando conosco dessa escola dominical, Deus. Esteja abençoando ricamente a cada um dos nossos irmãos aí nos seus lares, que a Tua graça esteja sobre cada um deles, ó Pai. Abençoe ricamente e nos dê, ó Deus, compreensão, nos capacite, em nome de Jesus. Amém. Me chamou bastante a atenção esse texto que nós lemos, versículo de número 22 e o 23. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Então nós vemos aqui a dificuldade que aquela mulher, nós vamos estudar durante a lição sobre isso, mas me chamou a atenção porque nós vemos aqui uma luta já desde o ventre. E como Rebeca ficou tão apavorada, né, então ela consultou ao Senhor. Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor.
E a resposta de Deus veio para ela. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Nós vemos aqui, então, na palavra, o que Deus respondeu para aquela mulher que estava triste, podemos dizer assim. Por que estava acontecendo aquilo? E ela tinha essa consciência. Nós, como já disse, nós vamos estudar durante a lição o que aconteceu, mas ela já tinha essa consciência. Deus já tinha respondido que o mais moço seria aquele que iria liderar. E Deus já tinha respondido que 2 nações diferentes, distintas, 2 povos estaria saindo dali, do seu ventre. Ali uma pessoa que esperou por 20 anos para ter esses filhos. Esse tema que nós estamos estudando, dessa revista, ela tem falado muito de perto para nós. Nós temos aprendido muito, muito mesmo. Que eu confesso que quando a gente falava, vamos estudar Gênesis, logo a gente começava, vai falar do começo, mas não é só do começo. O começo, para tudo tem que ter um começo, né? Para nós podermos entender o propósito de Deus, e que tudo começou. Mas nós vamos estudar hoje, que está falando da surpresa da maravilhosa graça. Só mesmo ela para lidar com Isaac, Jacó e conosco. Gastando um tempinho aqui na introdução, quem já não pôde pensar assim, quão a maravilhosa graça foi na sua vida, na sua família. Nós poderíamos dizer assim, em algum momento? Não, todo dia. A graça de Deus é todo dia na nossa vida. Nós temos sim, quando nós paramos para pensar, qual a maior graça que nós recebemos? É a salvação. Salvação em Cristo Jesus. Mas a graça de Deus, ela é abundante, ela que nos renova, que nos fortalece. Todo dia nós recebemos a graça de Deus. Aqui na introdução, também o comentarista colocou aqui, graça maravilhosa, quão doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, mas agora vejo. Essas são as palavras de um compositor, John Newton. Ele compôs esse hino e fala um pouco aqui da vida dele, que ele aos 7 anos, até os 7 anos ele foi uma pessoa que viveu sob o cuidado da mãe, a mãe ensinando ele sobre o Evangelho, sobre Deus, e ele ficou órfão. Depois ele ficou órfão, ele passou a ter uma vida desregrada, podemos dizer assim, abandonou a igreja, passou a ser traficante de pessoas, traficante de escravos. E eu fico pensando, creio que cada um vai pensando alguma coisa aí, de alguém que foi criado na igreja, nos caminhos do Senhor, desde de pequeno, a mãe se preocupando, cuidando, falando do Evangelho. É o que a palavra nos orienta, que nós devemos estar orientando os nossos filhos, criando na disciplina, no temor do Senhor. Mas ele chegou a esse ponto de ser um traficante. E é muito oportuno essa colocação aqui, que fala que aos 22 anos, ele sofreu, então, assim, um problema muito grande.
ele estava em uma navegação, estava prestes a afogar-se, estava prestes a acabar com toda a sua vida. Ele viu isso, ele pôde sentir isso. Bom, agora não tem mais jeito, é o meu fim. Mas o que aconteceu? Ele lembrou e pediu, implorou pela misericórdia de Deus. Então ele era um conhecedor. E ele lembrou de Deus e pediu misericórdia. Aqui no finalzinho fala, recebeu misericórdia e foi inundado pela maravilhosa graça. Deus o salvou daquela situação. Salvou daquele momento, livrou da morte. E o outro também, aqui ainda na introdução que nós temos que estar ressaltando, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor e filho na fé Timóteo, transbordou em gratidão a Deus por sua misericórdia e graça, dizendo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 1, do 12 ao 14. O apóstolo Paulo aqui também reconhecendo a sua tirania, né? A maneira como ele tratava, todos nós sabemos que ele era um perseguidor, fala aqui que ele era um blasfemo, era um difamador de Deus, difamador dos cristãos, insolente, uma pessoa que não tem respeito com as coisas de Deus. E Deus teve misericórdia da sua vida. A partir do versículo de número 15, ele vem falar que não que ele merecesse a misericórdia de Deus, mas a graça de Deus que transbordou, obtive misericórdia e graça transbordante. Essa palavra é muito séria também. Quando nós vemos graça transbordante, é uma graça constante. A gente poderia pensar assim: estou cheio da graça de Deus. Será que a gente consegue pensar, eu estou cheio da graça de Deus? Essa é a graça transbordante que está derramando. Embora nós não merecemos, não sendo merecedores, mas é muito bom quando a gente sente isso, não por querer estufar o peito e dizer assim, não, eu sou, mas ter reconhecimento. E como nós sempre estudamos, eu creio que cada um que está aqui pensa nisso, que quando nós reconhecemos a graça de Deus na nossa vida, nós glorificamos e damos graças a Deus. E a maneira de dar graças a Deus é como? Com a nossa vida. Respeitando, orando, tendo comunhão, falando com Ele, tendo uma vida plena com o Senhor. Desde o início da história da redenção, Deus salva os piores tipos de pecadores, escolhendo amá-los, fazendo sua graça triunfar sobre seus muitos pecados, revelando-se a eles e abençoando-os com a sua presença. Os relatos sobre Isaac e Jacó não dizem respeito principalmente a eles, ao sucesso que tiveram ou às suas muitas imperfeições. Os que esses relatos fazem é contar como a graça de Deus transborda sobre a família da aliança no desenrolar da história da redenção. Esse ponto aqui é um ponto chave para nós prosseguirmos a nossa aula, a nossa lição, porque sempre quando nós lemos a história, né, de Abraão, de Isaac,
de Jacó, a gente muitas vezes pode olhar por o que aquelas pessoas foram. Eles erraram nisso, acertaram nisso, foram temente a Deus, depois desobedeceu. E às vezes a gente se esquece de que Deus é aquele que controla a história. Tudo estava no propósito de Deus. O texto que nós lemos fala lá do nascimento de Jacó e Esaú, a briga deles, podemos dizer assim, já desde o ventre materno. O que era isso? Propósito de Deus. A gente vai olhar ainda no texto daquela mãe, né, Rebeca, ajudando ao filho enganar o pai. Nossa, mas que mulher desnaturada, né? Ela errou sim, mas tudo tinha um propósito. Ela errou porque ela sabia, Deus já tinha falado para ela. O mais novo vai ser o líder, não é o mais velho. Alguém queria fazer alguma colocação sobre essa introdução? Pode falar, que pega o microfone com o seu badge aqui. Refletindo aqui na introdução, Pedro, se nós formos analisarmos aqui a história de John aqui, e ele foi uma criança que foi criada até os 7 anos, ouvindo os ensinamentos de Deus, né? Ouvindo. Lá em Deuteronômio fala que nós devemos ensinar os nossos filhos andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, né? E essa comparação com o apóstolo Paulo aqui, apóstolo Paulo, ele, biblicamente, a gente estudando, a gente vê que ainda ele era uma pessoa, um perseguidor do povo de Deus. Ele não tinha o conhecimento. Essas duas histórias que o escritor colocou aqui na lição, fez essa comparação para nós. Que a graça de Deus é tão maravilhosa que fez John lembrar de tudo que ele aprendeu depois de adulto, e o apóstolo Paulo a se converter, a se transformar já adulto, mesmo não tendo a mesma instrução que um outro tiver. Então, nós vemos a maravilhosa graça de Deus mesmo nas nossas vidas, e essa comparação, o miserável pecador alcançado pela graça. Foi importante a sua colocação, Nathalie, porque nós vemos aqui, como você falou, né? É isso mesmo. Aquela criança foi ensinada e depois ela lembrou. O apóstolo Paulo, que não tinha esse conhecimento correto, embora ele achava que estava fazendo o que era certo, né, defendendo da maneira como ele achava, mas de uma maneira errada, a graça de Deus agiu sobre a sua vida. Como você disse, e é o que nós cremos, Deus ele age com a sua maravilhosa graça sobre aquele que conhece, mas age também sobre a vida daquele pessoa que é ímpia, daquele pecador. Se ele quiser salvar, ele vai salvar. Independente do que aconteça. Pode ser o maior marginal que for. Ninguém vai conseguir escapar, podemos dizer, dessa maravilhosa graça. De uma maneira ou outra, ele vai ter que se achegar. Mais alguém? Não vamos andando mais um pouco aqui. Aquele que quiser falar, só levantar a mão, tá bom? Primeiro tópico aqui. A graça de Deus na provação e na eleição. Nós não vamos ler tudo a lição, mas vamos acompanhando, tá? A graça de Deus na provação e na eleição. Após a morte de Abraão, a história da redenção continua através de Isaac, conforme Deus prometeu. Assim como Sara, sua nora, Rebeca, também era estéril.
Então, nós vemos aqui? Sara, ela foi ter um filho lá na velhice. Aí Rebeca também tinha a promessa, né, de ser uma grande nação, um grande povo. Mas não tem filho? Como assim? Nós já estudamos sobre Sara, sobre Abraão. Mas aqui, então Isaac, ele ora ao Senhor, né? Isaac rogou ao Senhor e ela concebeu. Nessa situação familiar aparentemente trivial, era uma situação normal, não tem filho, vida que segue, né? Quando Deus quiser, mas aquilo incomodava, estava incomodando a sua vida. Já faz 20 anos, como que nós vamos ter uma família? Nós não temos família. Não somente por fazer Rebeca conceber, mas também no modo de lidar com eles. Então nós vemos aqui o que é o primeiro ponto que nós vemos. Em primeiro lugar, vemos Deus colocando Isaac e a Rebeca à prova. Colocando Isaac e Rebeca à prova. Que prova é essa? Vamos lá, esperar. Esperar. Vocês têm que esperar. Esperou 20 anos. Tem que esperar. Nós já às vezes sempre comentamos aqui que a gente quer as coisas para ontem, né? Quer que Deus, vamos orar, já quer ter a resposta e a resposta do nosso jeito. Isso que é o pior. Né? Quando Deus responde de uma outra maneira que a gente não entende, às vezes a gente não recebi. Mas Deus sempre quer o melhor para nós. Então a primeira resposta foi esperar. 20 anos até que a esposa concebesse. Certamente Deus poderia responder às orações mais cedo, mas não o fez. O que a graça de Deus nos ensina quando Ele parece demorar a nos responder? O que ela nos ensina? Na vida com Deus aprendemos a confiar. Olha que interessante, esperar e confiar. Confiar em Deus. Sabe que é fácil, irmãos? Sabe que é fácil confiar em Deus? Eu acredito que confiar, quando as coisas estão indo tudo bem, aparentemente, aos nossos olhos, é fácil. Mas aqui está falando confiar em Deus quando as coisas aparentemente não estão indo bem. Mas eu confio na promessa, na graça de Deus. Nós estudamos sobre Abraão, oferecer o filho lá para Deus, porque ele confiava. E aqui também está falando que foi semelhante o que aconteceu com Sara, aconteceu também com Sara e Abraão, aconteceu com Rebeca e Jacó. Então temos que confiar nele enquanto em obediência aguardamos, confiar e aguardar. A concretização das duas promessas, Deus sempre responde às orações feitas em consonância à sua vontade, mas nem sempre é quando queremos e como esperamos. Essa palavra consonância, eu creio que todo mundo sabe aqui o que é isso, mas é de acordo com a vontade de Deus. Que a nossa oração esteja de acordo com a vontade de Deus. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, vai acontecer, irmãos? Não vai, né? Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, nós podemos pedir, temos que pedir. Mas não vai acontecer. Eu ouvi há poucos dias uma pessoa falando, né, que nós temos que pedir e esperar, aguardar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E aguardar com sabedoria e fé. E diante desse texto que nós lemos, nós estamos vendo aqui, diante desses princípios, como a lição está colocando, que nós devemos esperar, confiar
e aguardar. Eu vejo que nós precisamos de muita fé para nós agirmos e termos essa postura de confiar, aguardar e esperar. Em segundo lugar, vemos como Deus respondeu à oração de Isaque. Foram abençoados com gêmeos. Mas aqui, como nós já lemos, foram abençoados com gêmeos e o problema já veio junto, né? Antes de nascer. A bênção de 2 filhos, mas as dificuldades já no ventre. Nós não lemos lá no texto que as crianças lutavam dentro da barriga da mãe? Eles já lutavam. Não vamos usar essa palavra de brigavam, mas lutavam. Ah, eu que sou o primeiro, eu que sou o primeiro. Mas Deus tem um propósito na vida. E o propósito de Deus era para Jacó, não para Esaú. Então Isaque orou e foi abençoado com gêmeos. Já havia um prenúncio de conflitos. É isso que a lição fala, um prenúncio de conflitos, desde o ventre materno. O que muito angustiou Rebeca. O motivo foi revelado por Deus: 2 nações nasceriam dela, e o filho mais velho serviria o mais moço. Mais tarde o apóstolo Paulo se referiu a essa passagem para explicar a doutrina da eleição, quando escreveu: ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. O que nós podemos pensar sobre isso? Soberania de Deus. E sobre a soberania de Deus não tem o que nós acharmos nada. Sobre a doutrina da eleição, nós só temos é que aceitar. Não temos que questionar. Como que nós vamos questionar? Essa colocação aqui, né, na palavra, Deus falando já para Rebeca, falou: vai ser assim, o mais moço que vai ser o líder, né? A bênção está para ele. Vamos parar para pensar um pouco. Eu creio que hoje não tem mais tanto essa influência, é o mais novo que é o líder, o mais velho que é o líder, ele é o primogênito, é ele que vai comandar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas naquela época, era aquele que recebia a bênção, aquele que ia dar continuidade, era o chefe, né, depois do pai, ele que ficava no comando. Eu fico imaginando como foi difícil para Rebeca também, e para Jacó também. Não deve ter sido fácil, mas eles tiveram que aceitar. Alguém quer nos ajudar? Seu Obed vai falar. Na verdade, o Isaque, ele não aceitou nunca essa situação. Até porque, quando ele estava já nos seus dias finais, ele chamou o Esaú para ser abençoado. Uhum. Mas a Rebeca, como Deus já tinha falado para ela lá atrás, ela guardou isso. E ela fez de tudo. A gente olhando rapidamente, parece que ela fez uma grande trapaça. Mas não era. Era essa a tarefa dela como mãe. Cuidar da situação para que o plano de Deus, o projeto de Deus se realizasse da forma correta, como Deus queria. Não como o Isaque queria. Uhum. Não como o Esaú queria. Mas, por isso que a gente não entende. Por isso que
Deus fala lá em Isaías que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos e assim por diante. E muitas vezes a gente gasta tempo na nossa vida com coisas que não vão produzir frutos nenhum. Querendo saber por que Deus fez assim. Cabe a você saber isso? Cabe a mim saber o plano de Deus para a minha vida, sim, mas isso eu e Deus. Não gastando isso, às vezes, quando eu podia estar falando que Deus é amor, que Deus tem misericórdia, que Deus escolhe o pior pecador, fico gastando. Mas se tivesse sido assim. Infelizmente, a gente ouve isso de vez em quando. Mesmo no púlpito, às vezes as pessoas gastam um tempo. Mas se tivesse sido assim, mas se tivesse sido aquilo. Como assim? Não, o propósito de Deus é esse, e Deus falou que vai ser assim e acabou. Dê as voltas que derem. Mas Deus já traçou. E a vontade dele prevalece. Não tem jeito, de uma forma ou de outra. Deus usou muitas vezes pessoas ímpias para fazer a sua vontade. Mas está tudo errado então. Como assim? Você vai discutir com Deus? Não tem como, né, Bede? Não tem como. E nós, boa colocação do Bede, nós vemos também, sempre vemos isso, que sempre ser humano, né, podemos dizer assim, que somos nós, né, perante a majestade de Deus, sobre o poder de Deus, mas muitas vezes nós encontramos pessoas, né, ouvimos pessoas explicando sobre a própria palavra, mas distorcendo a palavra, né? Distorcendo a palavra por querer, vamos usar a palavra aqui, puxar a sardinha para o lado dele, mas não existe isso. Não existe esse negócio de puxar, porque vai ser tudo revelado. Tudo revelado. Como o Beto colocou aqui sobre a vida de Rebeca, né? Ela, como mãe, ela já sabia que era para ser, então ela tinha que... Quando ela consultou Deus por causa da situação, Deus já falou para ela. Esse é um ponto, e às vezes passa batido. Exatamente. Deus falou, o negócio vai ser assim, assim, assim. Em outras palavras, faça a sua parte, que a minha já está determinada. Exatamente. Muito bom, vamos lá, seguindo um pouco aqui. Então, o tempo passou, o coração pecaminoso veio à tona, e juntamente com ele a necessidade da graça de Deus. Vemos isso na família de Isaac no final desse capítulo. Enquanto Deus amou Jacó, Isaac amou Esaú, por gostar da sua caça. Olha que interessante, né? Isaac amou Esaú por gostar da sua caça, né? Quer dizer, que é aquele que estava trazendo algo ali visível para ele, né? Presencial, podemos dizer assim. Desse modo, negligenciando o que Deus havia revelado. Então, ele também, Jacó sabia também. Isaac sabia do que, exatamente. Ele sabia sim do propósito de Deus. Esaú desprezou a bênção de Deus ao vendê-la por um prato de lentilhas, sem demonstrar qualquer arrependimento. Uma paradinha aqui, né, para a gente trazer também, aplicar para a nossa vida, né, sobre isso. O que ele está falando? Esaú desprezou a bênção de Deus ao vendê-la por um prato de lentilhas sem demonstrar qualquer arrependimento. A gente pode colocar essa aplicação na nossa vida, em muitas áreas da nossa vida. Nós somos abençoados, somos agraciados por Deus, temos essa certeza, todos os dias somos agraciados, mas em determinado ponto da nossa vida, né, podemos dizer,
A gente pode receber uma oferta, ser comparado com esse prato gostoso, né? Alguma coisa aparentemente boa, se esquecendo do carinho, do cuidado de Deus, né? Do que nós estudamos hoje, que Deus cobre com as suas penas, nos protege, falando da proteção. E muitas vezes a gente se esquece, assim como foi lá no passado, os nossos irmãos, né, os heróis, né, até que fracassaram, a gente também pode fracassar. Então, essa lição, ela vem sim para nós como um alerta, né, para a gente tomar cuidado com isso, que a graça de Deus, a bênção de Deus não é para ser negociada. Pedro, deixa eu fazer abrir mais um. Pode espaço. falar. É interessante que quando Esaú vendeu, ele falou, isso não vai dar em nada. Porque pela ordem, digamos assim, tradição dos tempos, a bênção da primogenitura era dele. Era dele, segura já, né? Não, isso aqui não tem jeito, isso é meu. E o Isaac também deu essa cambalhada, porque falou, não. Será? A ordem, o costume, a lei da época era essa. Esquecendo de que Deus age à sua maneira, contrária a qualquer situação. Quando lá no início fala do moço lá que estava se afogando, clama a Deus. Mas Deus acudiu ele só porque ele estava se afogando? Não, porque era projeto de Deus isso. Então isso que é difícil para a gente entender. Eu sempre digo que a gente consegue entender certas coisas depois que passou. Nossa, lá atrás aconteceu isso e eu nem percebi, isso foi bom por isso, por aquilo. Por quê? Porque é Deus que traça os caminhos do homem. Mas não. O Isaac falou, não, o que é isso? A lei diz que a bênção da primogenitura é do mais velho. Ele quis contrariar Deus ali. Exatamente. Só que Deus age, repetindo, né? Com seus projetos e a sua palavra e os seus planos não serão frustrados. Com certeza. Então, Esaú desprezou a bênção de Deus ao vendê-lo por um prato de lentilhas, sem demonstrar qualquer arrependimento. O ímpeto enganador de Jacó, desde que segurou o calcanhar de Esaú ao nascer, é visto também ao querer comprar o que Deus já lhe havia prometido. Olha que é outra colocação, né? É que Deus já havia prometido. Não, mas eu vou comprar. Né? Né? Voltando àquela lição anterior, né? Quando Sara dá a sua escrava, né? A sua serva lá para que gera filho com Abraão, eu vou dar uma ajuda aqui, né? Já que eu não vou ter filho, então você vai ter, Abraão, vai ter filho. Então, sim. Fala que quando Deus nos ensina para responder as nossas orações, é confiar e obedecer. E muitas vezes nós oramos, mas não confiamos, queremos dar o nosso jeitinho brasileiro. E muitas vezes nós queremos ordenar. Senhor, eu ordeno. A gente vê muitas seitas por aí falando, Senhor, eu ordeno que faça isso, eu ordeno que a bênção, hoje é o dia, como que nós vamos ordenar? Nós somos o barro da ordem para o oleiro. É o que aconteceu aqui com Jacó, comprar o que já era prometido para ele. Exatamente. Eu creio que nós temos que tomar muito cuidado, né, até com as colocações mesmo, né? Tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus ela é tão clara para nós entendermos, desde que a gente se coloque
com o objetivo de aprender. Mas se nós formos olhar para a palavra de Deus com o propósito de ouvir aquilo que eu quero ouvir, ou que aquela palavra seja de acordo com aquilo que eu estava pensando, não deixar que o Espírito, não sei se os irmãos estão entendendo o que estou dizendo, vai ficar tão difícil. Por quê? Você já viu aquela pessoa que vai se consultar com você, falar alguma, eu digo consultar, tirar sua opinião, mas ele quer ouvir aquilo que ele pensa. Se você falar, não, eu não penso assim, pronto, acabou. Não tem. Então por que consultou? Né? Mas é isso que acontece. E a palavra de Deus, é assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus fala. Há poucos dias a gente falou sobre isso aqui, eu acho que foi na semana de oração, sobre os 2 homens que foram ao templo para orar. Né? Semana de oração, acho que foi que eu falei isso. E nós sabemos da história, do que aconteceu. Aquele que batia no peito voltou para casa do mesmo jeito. Mas aquele que se humilhou voltou confortado para casa. Deus ouviu a sua oração. Então Deus, Ele fala, Ele trabalha na nossa vida no tempo dEle. Deus demonstra, vamos aqui mais quase no finalzinho do primeiro tópico, Deus demonstra a sua graça quando prova a nossa fé, ensinando-nos a confiar nele e perseverar em seus caminhos, e somos aperfeiçoados segundo a imagem de Cristo. É sempre motivo de toda alegria, porque é assim que Deus trata os que Ele amou e escolheu para serem filhos. Tem um texto aqui, eu gostaria de ler, esse texto de Tiago. Quem está com o microfone, o Bede, lê para nós, o Bede, Tiago 1, versículo 2 e o 3. Por favor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que bênção, né? Deus demonstra a sua graça quando prova a nossa fé. O que isso mostra? Está mostrando para nós. Está dizendo que eu falar que eu sou um cristão, eu sou crente de verdade, mas que as coisas estão tudo beleza na minha vida, na minha família, não me falta nada. É fácil. Mas quando a nossa fé é provada, é nas horas da dificuldade. E o que ele está dizendo? Deus demonstra a sua graça quando prova a nossa fé, ensinando-nos a confiar nele. O que falou lá no comecinho? Confiar, esperar. Precisamos confiar e esperar em Deus. E assim sendo, os nossos caminhos serão aperfeiçoados segundo a imagem de Cristo. É sempre o motivo de toda alegria. Quando nós paramos e pensamos que o nosso caminho está sendo aperfeiçoado. Não é isso que a Bíblia fala, que a nossa fé, nós não somos de um dia para outro tendo a nossa fé, se é que existe mais alto. Não. Mas eu estou um pouco, para nós entendermos, se eu estou mais fortalecido, a minha fé está sendo fortalecida por Deus, eu posso dizer assim, quando as adversidades chegam, eu estou preparado. Que quando a minha fé estava mais fraca,
e eu não conseguia suportar, mas agora estou conseguindo, porque Deus me aperfeiçoou mais um pouco, já me elevou mais um pouco, já mostrou mais para mim o que eu preciso confiar. Eu já aprendi a confiar mais, esperar mais. Então a nossa fé vai sendo fortalecida dessa maneira. Conta-se que para fazer uns instrumentos escolhidas as árvores que mais sofrem, aquelas árvores que mais sofrem com o impacto do vento, porque ela é mais resistente. E quem conhece um pouco do sítio, podemos dizer assim, aquelas árvores que são mole, fácil para se cortar, as raízes delas não são bem resistentes no solo. Assim também comparando a nossa vida com relação a Deus, a nossa fé. Vamos para a segunda tópico aqui. Então, esse primeiro tópico aqui, só para nós fecharmos, a graça de Deus na provação e na eleição, que ela mostra lá, Deus provando e abençoando, para que a história desse continuidade, provando a fé daquelas pessoas e abençoando. Quando Deus abençoa, é para dar sequência. Deus está me abençoando, está nos abençoando, é para dar sequência. E em todas as áreas, irmão, Deus está nos abençoando. Vamos pensar na nossa igreja, Deus está nos abençoando. Nós estamos aqui. A igreja não ficou fechada. Bênção de Deus. E assim nós vamos prosseguindo. Então. Só uma palavrinha, Pedro. Pode falar. A bênção de Deus, ela é condicional. A bênção de Deus é condicionada à obediência à sua palavra. E a confiança, a esperança, a fé, ela é bastante, digamos assim, difícil de se explicar, de se entender. Por quê? A fé é o quê? A certeza de coisas que você não vê. A esperança, a mesma coisa. Como se espera aquilo que você está vendo? Então, por isso que é muito complicado. Por isso que eu disse que você vai vendo o que ficou para trás. A gente não pode olhar para trás, não. Mas o que aconteceu na minha vida até hoje, vamos olhar dessa forma, é porque Deus me preservou, é porque Deus me sustentou. Aí a gente vai aplicar a situação da esperança e da fé. Nós sabemos em quem nós esperamos. Nós sabemos em quem está baseada a nossa fé. Aí volta lá aquilo que a Nathalie levantou antes. Às vezes nós queremos ordenar a Deus. Espera aí. Ó Deus, você tem que fazer isso porque eu sou bonzinho. Você tem que fazer isso porque eu sou dizimista. Você tem que fazer isso porque não falta na igreja. Espera aí. Onde está então a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança? O pastor disse uma vez que confiar é deixar aos pés de alguém, que a Janete disse antes. A Maria confiava, ela não preciso fazer mais nada agora, não, deixa o Marco que faça aí, eu vou ficar aqui. Vou aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo, vou ficar perto. E isso é baseado nessa fé, nessa confiança e na esperança de algo que você está esperando. Então é bastante complexo. Com Por isso certeza. que diz que a bênção de Deus na vida, nas nossas vidas, na vida do seu povo, desde o começo, ela é condicionada à obediência, a tomarmos posição com respeito aos ensinamentos que nós temos de Deus, a palavra de Deus nas nossas vidas. Exatamente. E o segundo tópico vai falar sobre a graça triunfa sobre o pecado. A graça que triunfa sobre o pecado. Quando envelheceu Isaac, percebeu que era o tempo de transmitir a bênção da aliança à próxima geração. Para isso chamou seu filho primogênito e preferido Esaú, para recebê-la depois de providenciar uma refeição que agradasse o pai. Isaac estava fazendo o que parecia melhor aos seus próprios olhos cegos
em vez de obedecer à vontade revelada de Deus na eleição de Jacó. Então aqui, desde aquilo que já foi comentado, né, que ele chamou o primogênito, que era o costume, né? Agora já estou na hora de partir, já estou velho, já estou cego, vou passar para o meu filho primogênito. Né? Na verdade, aí ele estava cego 2 vezes, né, Pedro? Uhum. Ele estava cego de cegueira física e espiritual, também, porque Espiritual. ele não estava percebendo que já tinha se dito, que Deus já tinha dito lá mais atrás. Então, a gente já fazendo a aplicação aqui, esse tópico fala da graça triunfa sobre o pecado. Aqui você já vê o pecado de Jacó. Né? Ele ignorou aquela... Aí por quê? A graça triunfa. O propósito de Deus não pôde ser frustrado. A graça sempre é maior do que o pecado. Por muito grande que seja o pecado, a graça é maior. Ao ouvir a conversa, Rebeca providenciou o necessário para que seu marido fosse enganado, o seu filho preferido, Jacó, fosse abençoado. O que ela estava fazendo? Estava manipulando a situação para garantir pelas próprias forças e inteligência que a promessa de Deus fosse cumprida, de acordo com sua própria preferência pessoal, em detrimento da autoridade de Isaac e da vontade de Deus. Aqui nós já comentamos também, né, sobre isso. O que ela estava fazendo? Estava manipulando a situação para garantir. Por quê? Porque Deus já tinha falado. Já tinha falado que era o mais moço. E quanto a Jacó, ele se dispôs a enganar o próprio pai em seu leito de morte, agindo astutamente para aperfeiçoar a mentira e a encenação, passando por Esaú. Difícil, né, irmãos? Vamos andar mais um pouco aqui para a gente conseguir. Mais adiante um pouco. Que família complicada. Muitas vezes essa passagem é interpretada de forma moralista, apontando-se para os erros que devem ser evitados na relação entre pais e filhos, ou em outros tipos de relacionamento. Entretanto, a mensagem principal do texto não está nos erros e acertos dos personagens humanos, e sim no que Deus estava fazendo, apesar deles, por eles e através deles. Essa é coisa que nós, ser humano, pensamos. Mas fulano errou. Mas fulano não soube criar. Mas fulano criou até certo ponto, mas depois desandou porque o das más companhias. A gente sempre acha o porquê. Mas aqui está falando que foi apesar deles, por eles e através deles. Deus conduzindo a história. Erraram, mas não porque erraram, Deus desistiu. E desde o começo nós sabemos disso. Os nossos primeiros pais pecaram, Deus desistiu deles? Não, Deus foi atrás. Graças a Deus por isso. Trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente está meio devagar, vamos dizer assim, com as coisas de Deus, se nós podemos falar. Estou meio devagar, mas Deus vai dar um puxãozinho. E esse puxão nós não sabemos. Eu estou usando essa palavra, mas eu não sei como que vai ser. O texto que nós lemos fala lá que a aprovação, o texto que o Bede leu, é aquela aprovação que faz com que a gente fique mais forte. Eu passei por algum apuro na minha vida, por algum sofrimento na minha vida, mas esse sofrimento não foi para me afastar de Deus, foi para trazer mais perto de Deus. E esse é o que Deus quer para mim, para você, para a nossa vida. Né? Vamos lá, continuando. Na verdade, esse relato revela o quadro triste, trágico e degradante do mundo corrompido pelo pecado. E até a família da aliança está sujeita aos seus efeitos. Não é uma tendência comum seguirmos a inclinação do nosso coração pecaminoso, desprezarmos o que Deus revelou na sua palavra
e fazermos de tudo para cumprir a nossa própria vontade? Somos egoístas por natureza, não merecemos qualquer bênção. Por isso, precisamos tanto da graça de Deus. A boa notícia é que Deus nos, com misericórdia, concedeu graça de que precisamos tanto. Desde Gênesis, Deus derramou sua graça a pecadores como os patriarcas, e como eu e você. Essa é a esperança do povo da aliança, revelado no Evangelho. A salvação nunca foi por obras, nem foi pela graça. A graça age em favor dos pecadores, que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Então, a graça age em favor dos pecadores. A graça de Deus agindo na nossa vida. Por amá-los, Deus enviou Jesus para morrer no lugar deles, quando eram ainda pecadores. Deus quis aplicar a sua ira, colocando sobre seu próprio filho a maldição do pecado. É isso que você precisa ver na grande narrativa da história da redenção, da qual Isaac e Jacó fazem parte. Como a graça de Deus sempre triunfa sobre o pecado. Esse segundo tópico que vem falar da graça triunfando sobre o pecado. Deus tem um propósito, nós cremos nisso. Muitas vezes é tão difícil para entender e nunca vamos entender essa palavra da eleição. Eleição. Por que Jacó foi, mas Esaú não era? Não sabemos. Ninguém vai saber por quê. Não é porque ele era peludo, não. Isso tenho certeza. Mas Deus tinha um propósito. Tinha um propósito e capacitou Isaac. Capacitou Jacó para que ele desse continuidade. Não é porque Jacó era bonzinho, não. Foi cheio de defeito. Né? Nós não lemos que ele era tinha uma facilidade para trapacear, mas Deus chamava. O texto, são tantos textos bonitos para a gente ler e para a gente estar falando, naquela visão que ele teve lá dos anjos subindo e descendo, né, na escada também, nós falamos aqui. Ele sonhou e viu aquela escada enorme do céu, da terra até o céu. E daí ele falou, nossa, Deus falou com ele que Deus estava ali. E o que ele estava fazendo? Estava fugindo, com medo do irmão matar ele. Ele falou, mas na verdade o Senhor estava aqui, eu não sabia, Deus protegendo. É que a gente pensar nisso, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, todo dia cuidando da gente. Nós com a nossa mentalidade, né, tão falha, tão pequena, às vezes a gente pensa, mas será que Deus não está vendo? Será que Deus não está cuidando? Está sim, Deus está junto, cuidando da gente. Então, esse segundo tópico, mesmo com as nossas falhas, isso que nós aprendemos, com as nossas falhas, Deus realiza seus propósitos. E para nós fecharmos esse ponto, é bom a gente saber e reconhecer que nós temos as nossas falhas. Somos falhos, mas nem por isso podemos fazer com que com essas falhas seja um motivo para a gente desagradar a Deus, porque pode ocorrer também. Não, viu? Errar é humano. O coração do homem é falho. Deus perdoa. A gente pode usar 1001 coisa. E nós sabemos que desde pequenininho, né, desde criança, o ser humano tem uma facilidade para dizer, não, a culpa é dele ali. Eu não queria, mas fulano que quis. A gente nunca querer assumir
a responsabilidade. Já está acabando, já acabou. O terceiro ponto fala da graça de Deus desceu do céu. A graça de Deus desceu do céu. Esse é o texto que fala aqui, que vai falar da escada lá, né? O texto que eu já tinha até adiantado aqui, que ele viu os anjos descendo, viu aquela escada até o céu, os anjos subiam e desciam por ela. Então Deus revelou-se a ele, declarando os termos e a promessa da aliança, dizendo que estava com ele para guardá-lo e jamais desampararia. Nós não vamos prosseguir mais, eu já vou ler a conclusão e aplicação. Vamos ficar com esse final aqui. Os irmãos com certeza já leram a lição, podem ler mais. Que ele fala assim, Deus falando que então Deus revelou-se a ele, declarando os termos e as promessas da aliança, dizendo que estava com ele para guardá-lo e jamais o desampararia. Ele estava ali, cansado, vou dormir, com a cabeça no travesseiro, na pedra, né? E Deus ali do lado. E eu estou do seu lado, jamais te desampararei. Eu livro você, cuido de você. Então, esse terceiro tópico fala do cuidado, Deus cuidando de nós, mesmo às vezes achando que estamos só. Mesmo às vezes achando que estamos só, Deus está nos protegendo. A conclusão. A narrativa dos patriarcas, com a fragilidade e pecaminosidade de cada um, nos mostra como a salvação é sempre pela graça de Deus, que decidiu amar e escolher pecadores para serem seus filhos. Deus continua demonstrando essa graça quando prova os que lhe pertencem em situações cotidianas, para que aprendam a confiar e colocar a esperança nele até o último dia. Embora também sejamos corrompidos pelo pecado, a graça de Deus vence sempre e Cristo nos conduz em triunfo, enquanto peregrinamos neste mundo, de maneira que exalemos o bom perfume de Cristo e glorifiquemos ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe e cuide de nós, né? Vamos seguir esse exemplo dos patriarcas, de tudo que nós estudamos aqui, que Deus fale ao nosso coração e que nós possamos a cada dia mais e mais ser aperfeiçoados para a honra e glória do Senhor. Amém?